Vamos para uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Nós vamos continuar aqui até quando Deus permitir, com certeza, declarando toda sorte de bênçãos para você. Não só nesse dia de quarta-feira, mas como no restante da semana e nesse ano. Deus trouxe uma palavra que nós vamos romper em fé. Nós sabemos que os dias não são bons, os dias são maus, né? Tem muita coisa acontecendo, mas eu creio que as promessas do Senhor estão sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não que a gente mereça, mas está aqui na palavra dele. Eu não venho aqui falar sobre religião, nem sobre placa de igreja, eu falo aqui da palavra do Senhor. Jesus, quando ele estava aqui com os discípulos, ele não fazia acepção de pessoas, né? Ele sempre estava ali com essas pessoas. Teve um dia que eu falei assim na minha igreja, quando eu estava trazendo a palavra, eu falei assim, se Jesus ele viesse num domingo, vocês acham que ele iria em qual religião? Ele iria no candomblé, no espiritismo, na igreja pentecostal, na congregação cristã do Brasil, na Assembleia de Deus, na Batista? Em qual dessas religiões ele iria? E aí ficou todo mundo pensativo e ninguém soube responder. E eu falei, eu sei ou imagino onde Jesus iria. E aí as pessoas ficaram esperando minha resposta. E eu falei, ele iria na Cracolândia. Ele não ia em placa de igreja nenhuma, porque ele falou, eu vim para aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vim para os doentes, né? Certa vez, Jesus estava ali com os pecadores, com os fariseus, e os discípulos não entenderam. Falou, ele está ali com aquelas pessoas, tal. Ele não falou que estava andando com aquelas pessoas, ele não disse que ia andar com aquelas pessoas, mas ele estava ali mentoreando aquelas pessoas, orientando as pessoas, porque ele falou, eu vim para os doentes. Então, Jesus, ele iria na Cracolândia, aqui em São Paulo. Se ele viesse em São Paulo, num domingo à noite, né, em forma de homem, ele ia abraçar aqueles seres humanos ali, porque são pessoas que estão doentes, estão dependentes químicas. Então, ele ia falar, o que é que vocês estão fazendo com o templo do Espírito Santo, que é o corpo de vocês? O que é que vocês estão fazendo com a vida que eu proporcionei para vocês? Então, ele ia ajudar aquelas pessoas. Então, se a gente quer realmente seguir o cristianismo, seguir Jesus Cristo, a gente precisa ser imitador dele, a gente precisa pedir todos os dias recursos, né, força, para a gente ser imitador de Jesus, porque ser imitador de Jesus não é fácil, né? Bate na face da outro lado, não. Quando bate na face da gente, a gente quer agredir, a gente quer, a pessoa vem discutir com a gente, fala alto, a gente quer falar mais alto, porque prevalece a carne, prevalece o ser humano e não a parte espiritual. Então, a gente precisa realmente buscar a Jesus todos os dias. Se os dias não estão bons, se tem muita coisa acontecendo, a gente precisa cada vez mais correr para os pés de Jesus, buscar Jesus todos os dias. Então, quando eu digo que você vai ter uma quarta-feira abençoada, quando eu digo que você vai ter um resto de semana abençoada, um ano abençoado, a gente precisa estar com o maior estrategista de guerra, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que venceu até a morte. E esse tem nome, é Jesus Cristo, aquele que falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. As religiões vão ficar, as igrejas construídas por mão de homens vão ficar, placas de igrejas vão ficar, mas Jesus, ele não ficará, ele não passará e ele é eterno. Então a gente precisa entender que a vinda de Jesus está próxima e a gente precisa cada dia mais buscar ele, ter intimidade com ele. Então, como que a gente consegue isso? Lendo a palavra de Deus. Lógico, você precisa escolher um local. Se você não congrega em nenhum lugar, se você está afastado do evangelho, você precisa escolher uma igreja para você ir, porque sozinho é muito mais difícil, né? Eu faço até uma analogia com a esteira. Eu já comprei esteira, já comprei bicicleta, já comprei elíptico, tive quase uma academia em casa, comprei peso, bancada para fazer supino, para quem faz musculação sabe do que eu estou falando. E aí, gente,
Eu fiz o primeiro mês, fiz o segundo mês, depois virou, sabe o quê? Virou cabideiro para pendurar roupa. Por quê? Porque eu estou sozinho ali, eu estou na minha casa, então eu estou fazendo exercício sozinho ali. Quantas e quantas pessoas compram, né, aparelhos para fazer exercício em casa e depois acaba virando ali só para pendurar roupa, fica mais um entulho ali que não usa para nada. Porque quando a gente vai para uma academia, a gente vê todo mundo fazendo exercício, então você não vai ficar parado ali, você se incentiva a fazer também. E a mesma coisa é a igreja. A igreja a gente não vai olhar para padre, não vai olhar para pastor, não vai olhar para ninguém. Nós vamos à igreja para ter a comunhão, para ouvir um louvor, para ouvir a palavra ali. Tem muitas pessoas que chegaram para mim e falaram assim: ah, Júnior, eu parei de ir na igreja porque pastor tal fez isso, fez aquilo, aquele presbítero, aquela pessoa que eu confiava, traiu a esposa ou fez tal coisa, e eu fiquei decepcionado e eu saí da igreja. E aí, depois de ouvir essa pessoa, eu falei assim: não, você não saiu da igreja por causa disso, porque você está no mundo e as pessoas do mundo te decepcionam toda hora. As pessoas do mundo te decepcionam toda hora. E você não sai do mundo e fala: eu vou para Marte, eu vou para a Lua, eu vou morar em outro planeta, porque as pessoas estão me decepcionando. A pessoa sai da igreja porque ela estava focada em outras pessoas, ela não estava focada em Jesus Cristo, porque esse é perfeito, esse nunca pecou. Então, a gente precisa realmente buscar o conhecimento, a gente precisa ter essa comunhão com Jesus para que a gente seja bem-sucedido, para que a gente tenha salvação na nossa casa, para que os nossos filhos, para quem tem filhos, sejam salvos, e para que a gente viva melhor aqui nessa terra. Ele não prometeu que a gente não ia passar tribulações, que a gente não ia passar dificuldade, mas ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, você vai ter aflição, mas eu tenho certeza que você tendo aflição, você tendo dificuldade, você passando dificuldade, você tendo Jesus com você, aí eu tenho certeza que você é mais que vencedor. Você não é só vencedor, você é mais que vencedor. Então vamos entender na palavra de Deus o que está falando aqui. Eu vou ler para vocês hoje Isaías 55, a partir do versículo 6. Eu vou ler aqui alguns versículos e depois você lê na sua casa aí. Se você não tem uma Bíblia, você pode baixar no celular uma Bíblia, e eu aconselho que você leia, que vai ser muito bom, vai abrir sua mente, vai te dar um norte e vai dar direção para esse ano que você precisa passar na presença do Senhor. Amém? Então vamos ler aqui Isaías 55, versículo 6. Diz assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Olha que palavra poderosa, olha que palavra maravilhosa. Então está dizendo aqui: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Gente, tem países aí que você não pode ler a Bíblia, você não pode orar para que as pessoas vejam, né? Tem que orar escondido. Tem países que cada pessoa tem uma folhinha da Bíblia, uma parte da Bíblia aí para poder estar lendo, ou ler ali no celular, não pode baixar no celular, é tudo escondido, não pode louvar o Senhor em praça pública, não pode dizer que é seguidor de Jesus. Então, aqui a gente tem essa liberdade ainda, né? Ainda, porque depois os tempos vão ser muito mais difíceis. Então, busque ao Senhor enquanto você pode achar, busque a presença do Senhor, entrega o teu caminho, os teus projetos, a tua vida, tudo na mão do Senhor Jesus, porque tudo que você fizer, você será bem-sucedido. E ele fala aqui que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, são muito maiores. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e na minha vida. Então a gente precisa ser obediente, a gente precisa entender a palavra de Deus e viver essa palavra, porque aí tudo que você fizer, tudo que você colocar as mãos, você vai ser
bem-sucedido. Eu quero agora orar por você nessa quarta-feira. Eu quero abençoar aqui a tua vida, a tua família, e que você tenha um resto de semana maravilhoso na presença do Senhor Jesus. E nós vamos declarar aqui, porque as palavras têm poder, toda sorte de bênçãos para você e para as pessoas que você ama. Senhor, meu Deus, estamos agora na tua presença, Senhor, aqui agradecendo por esse dia de hoje, por tudo que o Senhor tem feito, pelas tuas misericórdias, pela tua benignidade, por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos proporcionado. Muito obrigado, Senhor. E tudo que vier às mãos no dia de hoje, nessa quarta-feira, que a gente colocar as mãos, que a gente seja muito bem sucedido, que a gente valorize, que a gente faça com excelência e que a gente seja realmente embaixadores de Jesus aqui na terra. Senhor, meu Deus, nos ensina, nos capacita a cada dia. Eu quero agora que essa oração chegue para cada família que está escutando, que está vendo esse vídeo agora, Senhor, meu Deus, dá ordem aos teus anjos, pessoas que estão doentes agora, pessoas que estão na UTI, nos hospitais, pessoas que estão com câncer, com decreto de morte, nós declaramos agora a cura em nome de Jesus. Senhor, o Senhor disse ali para os teus discípulos que em teu nome eles fariam milagres e prodígios maiores que os teus, e nós cremos nisso, nós estamos orando aqui em teu nome, Senhor, meu Deus. Eu não sei o que essas pessoas estão aqui, elas precisam, mas o Senhor sabe, e o Senhor Deus da providência, o Senhor é o Deus, é o advogado dos advogados, é o médico dos médicos, é aquele que não perdeu nenhuma batalha. Então, vai de encontro com pessoas aqui agora que estão pensando em suicídio, pensando em tirar a própria vida. Senhor, meu Deus, esse espírito de morte, saia dessas pessoas agora, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, pessoas com depressão, síndrome do pânico, com doença na mente, nós declaramos agora restauração. Dá, Senhor, fôlego de vida para essas pessoas, energia, que elas enxerguem o futuro grandioso que o Senhor tem para elas, Pai. Abençoa todas as pessoas agora, aqueles que estão com problema financeiro, abre portas. Nós declaramos, o Senhor é Deus da prata, do ouro, o Senhor traz recurso para essas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos toda a sorte de bênção, prosperidade e felicidade para todos que estão orando juntamente comigo aqui agora. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém, que Deus te abençoe, que você tenha uma quarta-feira aí abençoada. Se essa palavra serviu para você, se você gostou dessa palavra, eu gostaria que você compartilhasse com 2 pessoas, só com 2 pessoas, é muito rápido, você não vai perder nenhum tempo nisso, e você vai abençoar 2 pessoas com a palavra de Deus, e quando você faz isso, semeia na vida de uma pessoa, você vai colher toda sorte de bênçãos. Se você não é inscrito no nosso canal Poção de Fé, se inscreve aí, vai ser com clique só, vai ser muito rápido. E toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado e notificada aí. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere. Até o próximo Poção de Fé, em nome do Senhor Jesus.